Um emprego que parecia tranquilo virou seu maior pesadelo. E o pior, não parecia haver saída para ela. Valentina, uma mulher simples, trabalhava como empregada doméstica havia pouco mais de um ano em uma mansão de luxo. O lugar parecia saído de um conto de fadas. Jardins impecáveis, móveis caros e uma família aparentemente perfeita. Os patrões eram o casal Roberto e Ana Laura, donos de uma rede de clínicas particulares, conhecidos na cidade pela elegância e pelo poder. Tinham 2 filhos, o caçula, ainda criança, e o mais velho, Daniel, de 22 anos, estudante de direito. Aos olhos de todos, Daniel era o filho modelo, inteligente, educado, sempre bem vestido, com um futuro promissor. Mas naquela noite, Valentina viu algo que jamais poderia imaginar. Era quase meia-noite quando ela desceu até a cozinha para fechar as janelas que tinha esquecido abertas. Foi então que ouviu um barulho no jardim. Assustada, espiou pela cortina e viu Daniel entrando pelos fundos da mansão. O jovem carregava uma mochila preta e parecia nervoso, olhando para os lados, como se tivesse medo de ser seguido. Valentina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não percebeu que ela estava ali, escondida na penumbra. Subiu apressado as escadas, mas antes deixou cair algo do bolso. Quando Valentina se aproximou, encontrou no chão uma luva de couro suja de sangue. O coração dela disparou. E essa história está longe de ter um final convencional. Antes de continuarmos, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E, por favor, escreva nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Queremos muito saber com quem estamos falando. Muito obrigado. No dia seguinte, Valentina fingiu que nada tinha acontecido, mas não conseguia tirar a imagem da cabeça. Tentava se convencer de que poderia ser apenas um acidente, talvez um corte ou algo banal. Mas à noite, quando foi recolher roupas para lavar, encontrou a camisa social de Daniel amassada e com manchas vermelhas mal escondida no cesto. Era sangue. Não havia como negar. Valentina hesitou. Deveria perguntar? Deveria fingir que não. Viu? O dilema a corroía, mas sua curiosidade foi mais forte. Guardou a camisa escondida no fundo do armário da lavanderia. 2 dias depois, quando estava passando pano no corredor, ouviu Daniel trancar a porta do quarto e atender uma ligação. A voz dele estava alterada, nervosa. Você disse que ninguém veria. Eu quase fui pego. Como vamos esconder isso agora? Valentina quase deixou o balde cair no chão. Seu corpo gelou inteiro. Aquilo não parecia a conversa de um estudante inocente, mas sim de alguém envolvido em algo sombrio. Naquela noite, enquanto arrumava a cozinha, sentiu passos atrás de si. Era Daniel. Ele sorriu de um jeito estranho e disse: Valentina, você anda mexendo nas minhas coisas? Ela negou rapidamente, mas o olhar dele era penetrante, como se estivesse tentando ler sua mente. No momento em que Daniel saiu, Valentina teve certeza. Ele desconfiava dela. E pior, talvez tivesse percebido que ela sabia mais do que deveria. Valentina não conseguia dormir. O rosto do jovem, que parecia tão perfeito, escondia algo terrível. E ela agora carregava um segredo que poderia destruí-la. O que faria com aquela camisa manchada de sangue? Deveria entregar à polícia? Ou se calar, fingindo não ter visto nada? O dilema era cruel. Se falasse, seria acusada de inventar mentiras, de querer manchar a honra da família rica. Quem acreditaria em uma empregada contra o filho do casal? E poderoso, mas se calasse, poderia se tornar cúmplice de algo muito maior. No fundo, Valentina sentia que aquele era apenas o começo de um pesadelo. E logo descobriria que Daniel não apenas escondia um crime, mas que estava disposto a tudo para manter sua vida intacta, mesmo que isso significasse destruir a dela. Deixe seu comentário respondendo se você já viveu alguma situação em que queria denunciar algo, mas tinha medo que ninguém acreditasse em você.
Os dias seguintes foram um tormento para Valentina. Uma mansão, que antes era apenas um lugar de trabalho, agora parecia uma prisão, onde cada canto escondia um segredo. Ela evitava cruzar o olhar com Daniel, mas não conseguia deixar de sentir o peso da presença dele. O sorriso simpático do rapaz, que antes parecia encantador, agora parecia carregar algo sinistro por trás. Valentina pensava na camisa manchada de sangue escondida na lavanderia. Aquilo era sua única prova, mas também sua maior ameaça. Se alguém a descobrisse, ela estaria perdida. E o pior, Daniel parecia desconfiar dela cada vez mais. Uma noite, enquanto lavava a louça, percebeu que ele entrou silencioso na cozinha. Encostado na porta, a observava em silêncio. Valentina fingiu não notar, mas sua mão tremia tanto que quase deixou o prato escorregar. "Você parece nervosa, Valentina." "Está tudo bem?" perguntou ele com um sorriso enigmático. Ela engoliu em seco. "Sim, senhor Daniel. Só estou cansada." Ele se aproximou devagar, quase como um predador cercando a presa. "Você trabalha tanto aqui? É praticamente da família, não é? Meus pais confiam em você e eu também." Valentina apenas assentiu, sem coragem de responder. O olhar dele não era de confiança, mas de vigilância. Naquela noite, Valentina decidiu que precisava de respostas. Não podia viver atormentada pelo medo sem saber exatamente o que estava acontecendo. Então, na manhã seguinte, quando a família saiu, ela criou coragem e entrou no quarto de Daniel. O lugar parecia normal à primeira vista. Cama bem arrumada, livros de direito espalhados pela mesa, cheiro de perfume caro. Mas ao abrir a gaveta da escrivaninha, encontrou algo que fez seu corpo gelar. Uma pistola prateada envolta em um lenço. Ao lado havia maços de dinheiro e uma corrente dourada com um pingente quebrado. Um objeto que parecia ter sido arrancado à força. Valentina tapou a boca para não gritar. Não restava mais dúvida. Daniel estava envolvido em algo criminoso. De repente, ouviu o som da porta da frente se abrindo. O coração quase saiu pela boca. A família tinha voltado mais cedo. Apavorada, ela guardou tudo de volta, mas ao tentar sair do quarto, deu de cara com Daniel no corredor. Ele a olhou fixamente, arqueando uma sobrancelha. "O que você fazia no meu quarto, Valentina?" Ela sentiu as pernas fraquejarem. Eu só fui deixar a roupa lavada, Sr. Daniel." Ele não respondeu de imediato, apenas a observou em silêncio, com um meio sorriso que parecia saber mais do que dizia. Então inclinou a cabeça e disse em tom baixo: "Espero que não tenha mexido em nada. Algumas gavetas não foram feitas para serem abertas." Valentina correu para a cozinha, o coração disparado. Tinha certeza de que ele sabia. Nos dias seguintes, Daniel passou a se aproximar dela mais do que nunca. Fazia perguntas estranhas, como se estivesse testando suas reações. "Você acredita que todos nós temos um lado obscuro, Valentina? Se descobrisse um segredo terrível de alguém, você guardaria para si?" Cada palavra era como uma faca girando em sua mente. Valentina tentava responder com neutralidade, mas sabia que estava em perigo. Uma noite, enquanto arrumava o jantar, ela ouviu novamente a voz de Daniel ao telefone, mais nervosa do que nunca. "A polícia está investigando. Você não entende? Se alguém abrir a boca, acabou para mim." Valentina quase deixou a bandeja cair. Aquilo confirmava o que temia. Daniel não apenas estava envolvido em algo criminoso, como estava sendo investigado. Agora, o dilema de Valentina se tornava insuportável. Se denunciasse, talvez fizesse justiça. E melhor ainda, talvez salvasse inocentes, mas arriscaria sua própria vida. Se calasse, viveria sob a sombra do medo e da chantagem. E havia ainda outro medo maior. Daniel não parecia apenas desconfiar dela. Ele parecia divertir-se com isso. Como se brincar com o medo dela fosse um jogo. E Valentina logo descobriria que para ele era exatamente isso, um jogo de muito prazer. Valentina já não dormia direito. Passava as noites revirando-se na cama.
ouvindo cada estalo da mansão como se fosse um alerta. O barulho dos passos de Daniel no corredor, mesmo quando iam para o banheiro ou para a cozinha de madrugada, soavam em sua mente como passos de um caçador que rondava a presa. Ela tentava manter sua rotina normalmente. Preparar o café da manhã, arrumar os quartos, lavar as roupas, mas nada parecia natural. Tudo era feito sob o peso do olhar de Daniel, que a acompanhava constantemente. Certo dia, enquanto passava pano no chão da sala, percebeu que ele a observava do sofá com o olhar fixo nela. "Você trabalha tão bem, Valentina", disse, em um tom suave, mas carregado de ironia. "Sabe guardar segredos, não é?" Valentina quase deixou o balde cair. "Segredos? Eu não sei do que o senhor está falando." Ele sorriu, um sorriso frio. "Claro que sabe. Todos nós temos coisas que preferimos esconder." Naquele instante, ela teve a sensação de que ele estava a poucos segundos de confessar algo terrível. Mas em vez disso, levantou-se, se aproximou e cochichou em seu ouvido. "Cuidado com o que você vê. Às vezes, ver demais pode custar caro." Valentina congelou. Aquilo não era mais apenas desconfiança, era uma ameaça. Naquela noite, Valentina tentou ligar discretamente para uma amiga, uma antiga colega de igreja. Pensou em pedir conselho, talvez até ajuda, mas antes que conseguisse falar qualquer coisa, Daniel entrou na cozinha de repente. O celular quase escorregou de suas mãos. "Falando com quem, Valentina?" perguntou ele com um tom suave, mas o olhar inquisidor. Com minha irmã. Só coisas da família." Daniel sorriu de novo, mas seus olhos estavam gelados. "Espero que não esteja fazendo fofoca de quem paga o seu salário. Ah, você sabe, fofocas podem destruir pessoas inocentes." Ele saiu, deixando-a em pânico. Como ele sempre aparecia nos piores momentos. Estava espionando seus passos? No dia seguinte, Valentina tomou uma decisão. Iria se afastar. Evitaria Daniel a qualquer custo. Mas ele parecia ter percebido isso e tornou sua vida ainda mais difícil. Passava a surgir nos lugares onde ela estava, perguntava detalhes de sua vida pessoal, fazia comentários invasivos. Até que um dia, Valentina recebeu um choque ainda maior. Estava limpando o escritório do patrão quando encontrou um jornal dobrado em cima da mesa. Na capa, uma notícia. "Jovem é morto em assalto violento na cidade. Polícia investiga ligação com grupo criminoso." A foto da vítima mostrava um rapaz de pouco mais de 20 anos e Valentina reconheceu imediatamente o pingente quebrado que havia visto na gaveta de Daniel. Era o mesmo que agora aparecia pendurado no pescoço do jovem morto. Seu corpo inteiro gelou. Daniel não estava apenas envolvido em algo ilegal. Ele estava ligado a um crime real, talvez até a um assassinato. Valentina se sentou sem forças, e então a porta do escritório se fechou atrás dela. Era Daniel. "Vejo que você gosta de ler notícias, Valentina." O sorriso dele era gélido, e os olhos, duas lâminas afiadas. "Engraçado, não? Como certas histórias parecem nos perseguir." Valentina sentiu que aquele era o início de um jogo ainda mais cruel. Daniel sabia, e agora ela tinha certeza. Ele estava se divertindo. Com o medo dela, o silêncio se tornou insuportável. Até que ele disse em voz baixa, mas firme: "Você está dentro da minha vida agora, Valentina. E não há saída fácil para quem entra onde não deve." Ela quase desmaiou, porque pela primeira vez entendeu que não era apenas uma testemunha de algo terrível. Era parte dele, parte de um segredo que poderia custar sua liberdade ou sua vida. Deixe seu comentário. O que você faria no lugar de Valentina? Valentina passou os dias seguintes como se fosse uma prisioneira dentro da própria rotina. Cada vez que limpava a sala, passava pano nos móveis ou estendia roupas no varal, sentia os olhos de Daniel sobre ela,
como correntes invisíveis que a amarravam. Ele parecia se divertir em observar seus movimentos. Às vezes fazia perguntas banais, mas sempre com aquele tom ambíguo que a deixava sem ar. Dormiu bem, Valentina? Foi ao mercado ontem, não foi? Comprou arroz ou feijão? E ela percebia. Não eram perguntas inocentes. Ele estava demonstrando que sabia cada passo dela. Certa tarde, enquanto recolhia roupas do varal, Daniel se aproximou sorrateiro. Sabe, Valentina, você me lembra muito minha mãe. Sempre tão obediente, sempre fazendo o que mandavam. E olha que ela nunca quis saber demais da vida dos outros. Viveu tranquila até o fim. Valentina engoliu seco. Aquela comparação era um aviso. Naquela noite, ele a chamou até o escritório. Sobre a mesa havia um envelope pardo. Sente-se, Valentina. Com as mãos trêmulas, ela obedeceu. Daniel abriu o envelope e retirou algumas fotos. Valentina ficou em choque. Eram fotos dela mesma, tiradas de longe, no ponto de ônibus, entrando no mercado, até em frente à sua própria casa. Eu gosto de cuidar do que é meu, disse. Ele, encostando-se à mesa com um sorriso cruel. O que significa isso? Murmurou Valentina, quase sem voz. Significa que você agora faz parte da minha vida. E se decidir me trair, essas fotos vão parar em mãos que podem te destruir. Imagine o que diriam se achassem que você está envolvida comigo. Nos meus negócios. O coração de Valentina quase parou. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas quem vai acreditar, Valentina? Você, uma simples empregada? Ou eu, filho do dono dessa mansão, com amigos importantes na cidade? Ela sentiu o mundo desabar. Não era apenas o medo de perder o emprego. Era o medo de ser arrastada para um abismo do qual não conseguiria sair. A partir desse dia, Daniel começou a dar ordens sutis, como se testasse até onde ela iria. Não lave essa camisa hoje, deixe-a separada. Se alguém perguntar, diga que estive em casa ontem à noite. E aos poucos, Valentina percebeu que estava se tornando cúmplice sem querer. Certa vez, uma vizinha perguntou casualmente: Valentina, você viu o Daniel ontem? Acho que vi o carro dele passando tarde da noite. Valentina travou. O sangue gelou em suas veias. Lembrou-se do aviso dele e respondeu com um sorriso forçado. Não. Acho que deve estar enganada. Ele ficou em casa a noite toda. Quando voltou para dentro, encontrou Daniel encostado na porta, batendo palmas lentamente. Boa garota, é assim que se faz. Agora você entende, não é? Nós dois estamos juntos nessa. Valentina correu para o quarto e chorou até não ter mais lágrimas. Sentia-se presa em uma teia que apertava cada vez mais. Mas no fundo, algo dentro dela começava a mudar. O medo estava se transformando em raiva. E pela primeira vez, Valentina pensou em algo perigoso. Encontrar uma forma de virar o jogo. Ela já não dormia mais. As noites eram povoadas por pensamentos sombrios, imagens de Daniel sorrindo com aquele olhar de predador e a sensação de que a qualquer momento a polícia poderia bater em sua porta para levá-la como cúmplice de crimes que jamais cometeu. O que antes era apenas medo, agora se tornara um fogo de revolta em seu peito. Ela sabia. Se não fizesse algo, seria destruída pouco a pouco, até não restar nada de si. Naquela noite, enquanto limpava a cozinha, ouviu Daniel no telefone. Ele falava alto, sem se preocupar. Está feito. Amanhã à noite, o carregamento... Chega! Se alguém abrir a boca, desaparece. Simples assim. Valentina sentiu o sangue gelar. Não eram apenas pequenos crimes. Aquilo era grande, perigoso. E agora ela tinha certeza de que ele estava envolvido com contrabando ou algo ainda pior. Quando ele desligou, ela tomou uma decisão. Foi até seu quarto, fechou a porta e, com mãos trêmulas, pegou um caderno antigo onde escrevia coisas da rotina. Ali, começou a anotar tudo o que sabia. Datas, conversas, frases soltas. Era arriscado, mas seria sua única arma.
No dia seguinte, Daniel a chamou para a sala. Valentina, venha cá. Quero que você prepare uma mala para mim. Viajo hoje à noite. Ela assentiu em silêncio, mas, enquanto dobrava as roupas, escondeu o celular entre os tecidos e, em segredo, ativou a gravação. Pouco depois, ele entrou no quarto para supervisionar. E, como sempre, não resistiu em provocá-la. Sabe, Valentina, às vezes penso que você é minha sorte. Se não fosse você, já teriam me descoberto. Você mente tão bem por mim. É como se fosse parte da família. Valentina respirava fundo, tentando não demonstrar nada, enquanto cada palavra dele era registrada no celular. Quando terminou, ela saiu apressada e, com o coração disparado, foi até a rua fingindo que precisava comprar pão. Ao invés disso, passou em uma lan house antiga e enviou a gravação junto com as anotações para um jornalista local, conhecido por enfrentar gente poderosa. Naquela noite, ao voltar, encontrou Daniel estranhamente calmo. Valentina, tenho pensado, talvez você precise de férias, um tempo fora daqui, mas o olhar dele não combinava com a gentileza das palavras. Era ameaça disfarçada. Horas depois, a polícia invadiu a mansão. Daniel foi pego de surpresa. Isso é um absurdo. Quem ousou me denunciar? Gritava enquanto era algemado. Valentina, do canto da sala, tremia. Não sentia alívio ainda, apenas medo de que ele descobrisse que tinha sido ela. Mas quando o olhar de ódio dele cruzou o dela, soube que ele já sabia. Antes de ser levado, ele se inclinou e murmurou: "Você me pagará, Valentina. Nem a cadeia vai me deter." Dias depois, o caso estampava os jornais. A cidade inteira comentava a queda do filho do empresário respeitado. Mas Valentina não pôde comemorar. Dormia mal, vivia assustada. Carregava dentro de si a sensação de que a guerra não tinha terminado. Porque, no fundo, sabia. Homens como Daniel sempre encontram uma maneira de voltar. E quando isso acontecesse, ela seria o primeiro alvo. Não esqueça de deixar seu comentário, dizendo de qual cidade você assistiu esse vídeo. Inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma história como essa.